Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo falando um pouquinho melhor sobre a síndrome de borderline, que é uma doença que eu fui diagnosticada, tá? Ela é bem semelhante à depressão e envolve também quesitos como ansiedade. Então eu quero compartilhar aqui com vocês, lembrando que não tirem como diagnóstico, tá? Porque eu não sou médica, eu vou falar com base na minha experiência, no meu diagnóstico, para que a gente possa ter esse bate-papo. Eu acho que é importante eu falar abertamente aqui com vocês no meu canal sobre esse tipo de assunto também. Talvez alguns de vocês lembrem, mas eu já tive um vídeo aqui no canal contando um pouco da minha história, e esse vídeo envolvia temas como depressão, ansiedade, né? Só que como o meu canal ele já era monetizado na época, acho que foi em torno de 2016 que eu postei esse vídeo, eu devo ter usado algum termo que foi contra as diretrizes do YouTube, e eles acabaram removendo o meu vídeo. E na época eu até tentei contestar para o YouTube a decisão, porque foi um vídeo que viralizou, ele estava batendo mais de 100 mil visualizações, e eu estava recebendo muita mensagem de apoio e de pessoas que disseram que eu ajudei muito com o meu relato. Então eu tentei conversar ali, mandei vários e-mails para o YouTube para tentar resgatar esse vídeo, mas ele realmente tinha ido contra as diretrizes, então eu acabei aceitando a decisão do YouTube. Então assim, gente, desde os meus 7, 8 anos de idade eu faço acompanhamento psicológico, porque houve a separação dos meus pais, e a gente sabe, né, que quando tem uma separação e existe uma criança no meio, acaba sendo um pouco traumatizante essa situação. Então, para que não desenvolvesse problemas piores, a minha mãe decidiu me levar no psicólogo para eu ter um acompanhamento. Aí, depois de diversas passagens por diversos profissionais que não deram certo, a minha mãe conseguiu o contato de um psiquiatra que trabalhava no Clube Atlético Paranaense, o time de futebol, sabe? Porque ele era o psiquiatra de lá e a minha mãe trabalhava na época lá. Então ela conseguiu o contato dele e me levou na consulta, que na época foi bem cara, porque ele era especializado em síndrome de borderline, ele tinha formação em Harvard, então a gente não estava mais sabendo o que fazer para descobrir o que estava acontecendo comigo, as coisas estavam ficando muito sérias, perdendo o controle, eu fui parar no médico diversas vezes por algumas tentativas, né, eu não vou usar algumas palavras aqui no vídeo para não correr o risco do YouTube tirar ele do ar de novo, mas eu acho que vocês entendem do que eu tô falando, né? Basicamente, a síndrome de borderline é um transtorno de personalidade, tá? Que não é exatamente a síndrome do pânico, não é esquizofrenia e não é bipolaridade, tá? É diferente. Mas é uma doença crônica, que para quem não sabe, é crônica quando não tem cura, mas ela tem um tratamento que possa estabilizar para que você consiga ter uma vida tranquila, plena. E agora falando um pouquinho sobre como eu me sinto, tá? Mais uma vez falando aqui pra vocês que eu não sou médica, então não levem isso como um diagnóstico, mas sim como até um ponto de atenção, porque tem muitas pessoas que têm essa doença, mas não foram atrás para identificar, que acham que é ansiedade, depressão, e aí são tratamentos diferentes, e aí por você não ter o diagnóstico correto, você passa a vida inteira sem entender o que tá acontecendo com você, tá? Como eu falei pra vocês, ele tem muito altos e baixos, então no mesmo dia você pode se sentir bem e mal muitas vezes. Você acorda bem, daí passa 10 minutos, você já tá querendo sumir, passa mais 10 minutos, você já tá se sentindo bem de novo. Tem muitos picos e oscilações durante o dia. Tem horas que você tem muita criatividade, você tem, assim, uma inteligência surreal, e tem horas que você tem um bloqueio criativo, onde você não consegue querer nada, você não tem vontade de levantar da cama. É um transtorno que atrapalha muito a tomar decisões, então eu não consigo tomar decisões sem me preocupar com todos os lados que essa decisão possa causar. Outra característica desse transtorno, que eu acho que é uma das mais importantes, é o trauma de abandono. A gente tem muito, muito medo de abandono. E um simples tchau, uma despedida de tchau, mesmo que a gente vá ver a pessoa no outro dia, causa um misto de sentimentos e uma vontade imensa de sumir, de chorar. A gente não consegue lidar com despedidas, porque qualquer despedida parece um abandono, entende? Esse realmente é um dos pontos mais difíceis para mim, porque toda vez que eu vou dar tchau para alguém, me despedir de alguém que eu gosto e que faz parte da minha vida de forma intensa, eu acho que a pessoa tá me abandonando. E eu sei que não é isso, mas a minha reação é a das piores possíveis. Eu começo a chorar, eu começo a ter crise de ansiedade, eu não consigo controlar, sabe? Ou, por exemplo, quando uma pessoa precisa viajar, algum familiar meu,
eu começo a criar na minha cabeça que essa pessoa vai sofrer um acidente, que vai acontecer alguma coisa ruim, e é algo inevitável, porque imediatamente quando acontece de alguém ter que viajar, de alguém ter que ir para algum lugar, isso fica rodeando na minha cabeça. Então eu fico achando que essa pessoa vai sofrer um acidente, que essa pessoa vai morrer e vai me deixar e eu não vou saber o que fazer. Você fica criando muitas situações na sua cabeça. Você pensa exatamente o que pode acontecer, sabe? A cabeça assim vira um turbilhão de coisas porque você pensa em muitas coisas em uma fração de segundo, sabe? Situações extremamente pequenas podem se tornar um gatilho e de fato, tá? Coisas muito pequenas mesmo, coisas que a gente nem percebe. E aí, quando dá esse gatilho, você começa a tratar as pessoas que estão ao seu redor, mesmo as que você mais ama, de uma forma rude, de uma forma grosseira. E você sabe que você tá fazendo isso. Então, eu percebo que eu tô tratando aquela pessoa mal e de uma forma grosseira que eu não queria estar tratando, mas você não consegue mudar isso. Porque aquele gatilho, mesmo pequeno, ele se tornou algo tão grande pra você que você meio que cria um ódio da pessoa, sabe? Um sentimento de rancor. Não é algo que dura, mas é algo assim que naquele período em que você tá sentindo, você não consegue tratar a pessoa bem. E aí você fica destratando, fica sendo grosseira e, sabe, afastando as pessoas que querem estar perto. A pessoa tenta te ajudar e você, não, eu quero que você se afaste. Você afasta a pessoa, mas aí quando a pessoa se afasta, você se sente muito mal e muito sozinha e quer trazer aquela pessoa para perto de novo, mas não sabe como lidar com cada coisa em seu lugar, sabe? Então é bem complicado, bem difícil. São muitas coisinhas pequenas que se tornam coisas enormes no dia a dia, sabe? Na rotina mesmo. Voltando um pouquinho nessa instabilidade frequente de humor, né? Que se assemelha até muito com a depressão e com a ansiedade, porque você de repente sente um vazio imenso dentro de si, aquela vontade de fazer algo ruim com a sua própria vida, né? Ou até mesmo de sumir. Tem momentos que você chega a planejar as coisas na cabeça, de como você pode fazer pra, né, fazer algo ruim com a sua vida. Então, é muito articulado, sabe? Porque você começa a pensar, você começa a criar essas situações de como você pode planejar isso para sua vida, né? É um vazio que dilacera, gente, é uma dor que eu não sei explicar, que eu não sei se tem alguma dor física que possa ser tão forte quanto essa dor da alma, de você sentir aquele vazio, que mesmo tendo as pessoas ao seu redor, você não consegue se sentir bem, você não consegue se sentir completa, você não consegue se sentir de jeito nenhum, porque você tá simplesmente vazia dentro de si e com pensamentos apenas ruins. E parece que é tão mais fácil você permanecer naquele pensamento ruim do que você sair daquela zona de conforto para lutar contra isso, que você simplesmente aceita, sabe? Você aceita estar daquele jeito porque parece que é algo muito mais forte, muito maior do que nós, e que lutar contra aquilo vai ser tão desgastante que não vale a pena. É melhor você ficar naquela zona de conforto ali, que mesmo ruim, mesmo dolorosa, você não vai ter que fazer nenhum esforço que te desgaste para sair daquilo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é assim que eu me sinto, sabe? É exatamente assim que eu me sinto. E por fim, mas é algo que eu acho muito importante abordar aqui no vídeo também, que é um ponto que acontece bastante, que é quando junta a ansiedade, que já é um excesso de pensamentos, né, com a borderline. Então, quando faz essa fusão ali, gente, é surreal, porque as sensações, elas são, parece que multiplicadas. Então, eu começo a ter uma tremedeira que é involuntária e que se não tiver alguém para me segurar, para me acalmar ali, para me abraçar, eu não consigo me acalmar sozinha. Então, é tudo muito, sabe? Muito potencializado. Às vezes eu começo a me autoagredir com socos em diversas partes do meu corpo, arranco tufos de cabelo, e essa agressão, ela pode ser com você ou pode ser com as pessoas que estão ao seu redor. Então, em determinados momentos, você pode ficar tão agressiva que você desconta em você mesmo, ou se tiver alguém ao seu redor que tira sua paz, que deixa você muito nervosa, talvez você fique querendo agredir a pessoa. Quem consegue te acalmar é só aquela pessoa que você consegue se sentir confiante
e que é de alguma forma o seu porto seguro, porque se vier alguma pessoa qualquer tentar te acalmar, você vai ficar com muita raiva da pessoa. Tem que ser alguém que já saiba lidar com você, que já conheça o seu jeito e que quando te abraçar você se sinta acolhida, entende? Mas assim, gente, depois de muitos anos, né, convivendo com essa doença e depois tudo que mudou quando eu descobri, hoje, observando como tudo se manifestou no meu corpo e me conhecendo melhor, eu vejo que a chave de tudo é você viver um dia de cada vez. A gente tem que ter o pé no chão de que a borderline é isso, é um transtorno de personalidade, então você não pode se iludir achando que você vai ter um dia perfeito do início ao fim, porque mesmo com a medicação isso não vai acontecer. A gente vai sim ter picos de instabilidade emocional durante o dia, não tem como evitar. O que a gente precisa fazer é buscar tratamentos, né, que possam nos ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, como um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, remédios também, mas existem também outras formas de tratamento, então não se limitem a isso, porque eu já testei várias formas de tratamento. Se vocês quiserem, eu posso também indicar para vocês. E acima de tudo, a gente tem que saber que a gente não tá sozinho, a gente tem que dar as mãos e se ajudar. Como no outro vídeo que eu postei aqui falando sobre isso, depois até a gente fez um grupo com as pessoas aqui do canal, com os inscritos, a gente fez um grupo de apoio no WhatsApp e as pessoas se ajudavam, sabe? Então isso era muito incrível porque às vezes o que falta é você ter alguém para conversar, você ter alguém para desabafar. E eu sempre fui muito aberta com relação a isso. Eu sei que eu ajudei muitas pessoas com aquele meu relato do outro vídeo. Infelizmente ele não está mais aqui para vocês poderem ver, mas agora eu tô fazendo esse outro vídeo e eu espero muito que eu possa ajudar algumas pessoas. E esse foi o vídeo de hoje, gente, foi um pouquinho diferente, mais uma conversa, né? Mas, como eu falei, é muito importante que isso aconteça aqui no canal também, porque além de entretenimento, também tem uma pessoa que tem sentimentos, que passa por dificuldades, e que eu acho que é importante vocês conhecerem esse meu lado humano também, e que também sente, que também sofre. E é isso, gente. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, dê um joinha aqui, se inscreve no canal para você poder acompanhar todos os meus conteúdos, não só esse, porque também tem uma parte muito boa que vai ter aqui no canal. E é isso, um beijão e até a próxima!